Playmate, Hayagai, aos 50, Austrália. Eu fui para a Austrália quando tinha quase 50 anos, passei 6 anos lá, e depois que eu voltei, comecei esse vlog que se chama Aos 50 Austrália, no qual eu trago várias informações sobre a Austrália, e já trouxe muita coisa, né, e ultimamente tenho trazido também notícias nas quais o Brasil é citado lá na Austrália. E tem saído muitas notícias, então nem dá para ficar fazendo muitas outras coisas além das notícias, e também eu já esgotei os assuntos que eu tinha para falar, então eu tenho trazido ultimamente só as notícias mesmo. E hoje eu trago uma notícia que saiu na Nine News, né? E aí tá lá nine.com.au, é a Nine News, Austrália. E essa notícia fala sobre o falecimento do Alan Nascimento, um lutador de UFC, né? Na idade de 34 anos, né? Muito novo. Então, tá aqui, saiu na Nine News. Essa notícia saiu no dia 3 de agosto, né? E o título dela, vamos ver se sobe, se não tá subindo esse advertisement. Então, o título dela fala assim: lutador do UFC, de UFC, morre aos 34 anos, apenas 6 semanas após sua última luta. Quem escreveu essa matéria foi Nick Negropontes. Pode ser até brasileiro, né? Quem escreveu, talvez, mandou para lá. E, então, escreveu no dia 3 de agosto de 2026. Aqui tem um vídeo que não está falando sobre a matéria, tá? Ele está falando sobre outras matérias do canal Nine News. Começa a matéria aqui, com a foto dele, né? Começa falando aqui em cima, então. O lutador de UFC, Alan Nascimento, de 34 anos, foi encontrado morto na terça-feira, horário da Austrália, porque são 13 horas de diferença entre Brasil e Austrália, e pode ser que lá já era terça, mas aqui ainda era segunda, né? Após sofrer um aparente ataque cardíaco enquanto dormia. Aparente heart attack, enquanto dormia. O brasileiro foi encontrado inconsciente e teve a morte constatada após tentativas de reanimação por parte das equipes médicas. Tem uma foto dele aqui, né? E embaixo da foto está assim: o brasileiro Alan Nascimento reage após uma vitória por finalização sobre Cody Durden em 2025. A fonte da foto é a Getty. E aqui é estranho falar reage, mas é reacts mesmo. Ele deve significar assim, ele comenta a vitória, né? Para a mídia. Continuando, diz: Nascimento competiu no UFC Vegas 119. Não estou por dentro aí, talvez esteja falando errado, mas não sei. Apenas 6 semanas, perdendo por decisão dividida para Mitch Raposo. Anteriormente, ele havia vencido 2 lutas no UFC em 2025. O peso mosca acumulava um cartel de 22 vitórias e 7 derrotas. Bem mais vitórias do que 7, né? Derrotas, bem mais vitórias do que derrotas. Ele iniciou sua trajetória nas artes marciais mistas no Brasil em 2011. E antes de estrear no UFC em 2018. O UFC divulgou um comunicado nas redes sociais afirmando, abre aspas, nossos pensamentos e as mais profundas condolências para a família, os amigos, os companheiros de equipe e os entes queridos de Alan, nesse momento extremamente difícil. Fecha aspas. Continua a matéria aqui, dizendo: Nascimento integrou a academia Chute Box, trabalhando ao lado do treinador Diego Lima, e atuou como parceiro de treino do ex-campeão peso leve do UFC, Charles Oliveira.
Oliveira usou o Instagram para prestar uma homenagem na terça-feira. Abre aspas. Hoje perdi um irmão. Obrigado por estar sempre presente, por dividir o tatame, a pista e pelas palavras. Só tenho gratidão por ter você ao meu lado, irmão. Nos treinos, nas batalhas e nas nossas conversas. Te amo, garoto. Você foi incrível. Fecha aspas, escreveu ele. Então, aqui eu estou traduzindo o que ele falou, pode ser que esteja diferente. Mas o que ele falou foi traduzido para o inglês, e aí do inglês voltando para o português, pode ter saído um pouco diferente, mas tem a mesma essência, né? Provavelmente as palavras dele foram outras. Aqui do lado é uma outra matéria, não tem nada a ver com essa matéria aqui. Então, continua aqui, o grande nome do UFC, Dustin Poirier, não sei se é assim que se fala, está entre os lutadores que prestaram homenagens a Nascimento nas redes sociais. A campeã peso palha do UFC e também brasileira Mackenzie Dern publicou, abre aspas, meus sentimentos, que Deus conforte, ou minhas condolências, né, que Deus conforte a família e os amigos, fecha aspas, em seus stories do Instagram, enquanto o lutador brasileiro Gabriel Bonfim deixou suas condolências em resposta à publicação do UFC. Os lutadores americanos Hansel Andes Aquino e Justin Gaethje, também não sei se estou falando corretamente esse nome, também prestaram homenagens a ele. O primeiro escreveu, abre aspas, descanse em paz, aliás, descanse no poder, fecha aspas, no Instagram, que parece que é uma expressão que eles usam quando a pessoa, quando é um campeão, né? Então, ao invés de dizer descanse em paz, falam descanse no poder, rest in power. E, então, termina a matéria assim, saiu lá, então, o falecimento do rapaz tão jovem, né? E 34 anos, Alan Nascimento, e infelizmente isso tem acontecido, né? Teve aquele rapaz também que treinava e tal, mas não sei bem o que é que se tem alguma relação, né? Mas sempre é triste falar sobre isso, falar sobre alguém que perde a vida tão jovem. Mas, de qualquer maneira, é um brasileiro que saiu lá na mídia australiana, né? Eu, realmente, aqui eu nem fiquei sabendo dessa notícia, mas eu tô correndo muito esses dias, não tô vendo notícia nenhuma. Mas lá na Austrália, saiu. E é isso por essa notícia. Então, meus sentimentos à família, aos amigos, e todo mundo que o conhecia, e que era fã também, aos fãs, né? Os fãs também sempre sofrem muito quando isso acontece. Então, meus sentimentos para todos os que o conheciam e o admiravam. E, por enquanto é isso, por esse vídeo é isso. Obrigado por assistir. Bye, bye.